Bora sentar, mano. Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz do Senhor esteja sempre com as nossas vidas e que o Senhor continue sendo louvado e adorado através das nossas vidas. Amém? Amém. E convido os irmãos para que a gente possa orar nesse momento e entregar ao Senhor esse momento nosso de adoração através das nossas orações, de agradecimento através das nossas orações e de louvor ao Senhor pela existência das nossas vidas aqui nesse momento e dos nossos familiares. Vamos louvar ao Senhor através das nossas orações. Grandioso Deus, eterno Pai, ó Senhor, neste momento somos gratos a Ti pelo privilégio, Senhor, das nossas vidas, pelo privilégio, ó Deus, de termos sido escolhidos, ó Pai, por Ti, ó Senhor, e o Senhor nos conduziste e nos trouxeste aqui neste lugar, Senhor. Somos gratos a Ti pelo dia de vida, somos gratos a Ti, Senhor, pelo fôlego de vida, somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu sustento em nossos dias, ó Pai. Obrigada, Deus, por podermos Te louvar, Te adorar, cultuar e exaltar o Teu nome neste lugar, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, ó Pai, ao qual o Senhor nos dá, Pai, para falar e vivenciar a Tua palavra, Deus. Obrigada por cada família aqui representada, Senhor. Que a Tua graça e a Tua bênção se estenda, Senhor, aos familiares desses que aqui estão, Senhor. E possamos, ó Deus, neste momento, continuar na Tua presença como uma extensão do nosso dia em adoração, em gratidão, em louvor a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, pela palavra que será direcionada, pelos louvores que serão ministrados, ó Deus. Que cada pessoa, Senhor, que adentrar este lugar, e cada pessoa que ouvir, meu Deus, a Tua palavra, Senhor, seja tocada e ministrada pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Sustenta-nos, ó Deus, a cada dia na Tua presença. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Quero convidar os irmãos para que a gente faça a leitura em Mateus 5, 13 ao 16. Mateus 5, 13 ao 16. É bem conhecido, né, de nós. Como que vocês estão hoje, além do frio? Com frio, além do frio, como que você está refletindo hoje a presença do Senhor através deste dia, através da sua família, através de estarmos aqui? Como que você está nesse momento? A palavra do Senhor nos fala que vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Como essa luz, que é o Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, como ela refletiu hoje no seu dia? Em meio ao frio, em meio ao cansaço, como que essa luz ficou? Cansadinha, apagadinha? Ou foi ela que sustentou, apesar de tudo, foi essa luz, foi essa certeza da presença
brilhar louvando ao Senhor. E eu convido o grupo do louvor, né, para que juntos nós possamos, aqueles que estão aqui com as nossas vozes, para que a gente possa engrandecer ao Senhor através das nossas vidas e através dos nossos louvores. Amém? Boa noite, irmãos. Graças e paz, Cristo Jesus. Amém. E toda a honra e toda a glória que Ele é digno de honra e glória. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande Jesus, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti, né? Não há outro igual ao nosso Deus. E em meio ao cansaço, em meio ao desânimo, em meio ao frio, em meio às lutas, muitas vezes esquecemos do nosso primeiro amor. Porque qual é o motivo de estarmos aqui? Quem nos trouxe aqui? Quem nos resgatou para estarmos aqui? Então vamos declarar ao Senhor, né? Quero voltar ao início de tudo, aquele amor, aquele fogo, aquela necessidade de estar na presença do Senhor constantemente. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir pedindo a Deus que nos acolha em seus braços e que a gente volte ao primeiro amor. E se
Então eu já
usa a gente através do sal que nós somos, onde quer que nós estejamos. Então, seja o sal onde vocês estiverem. Seja o sal. E eu fiquei refletindo sobre isso. Nem está aqui, não tem outras coisas. Quando eu falo que Deus fala assim, não se preocupe. Eu tenho uma vida. Vocês têm uma vida privilegiada. Eu tenho certeza disso. E eu tenho uma vida privilegiada. Foi Deus que me colocou na vida que eu tenho hoje. E às vezes eu falo assim, nossa, é tão bonito. Não estou dizendo que eu estou ajudando ninguém. Eu estou trazendo a reflexão para a minha vida. Porque a todo momento, quando eu estou lavando uma louça, meu esposo sabe lá. O tempo todo eu estou louvando a Deus. Eu lavo aqueles pratos, às vezes eu não quero lavar, mas quando eu estou lavando, eu não lavo, murmurando. Porque através do meu lavar dos pratos, eu estou louvando a Deus. Às vezes tem roupa para lavar, meu esposo me ajuda muito. Mas quando eu estou lá em cima, com aquele céu todo aberto, os passarinhos vêm, gente, para quem admira a natureza, e eles começam a ficar, eu falo, Senhor, o Senhor está presente aqui, porque até os pássaros te louvam, e eu estou aqui para te louvar. E eu aprendi uma coisa, que eu sou sal onde eu estiver. E eu não quero expor a vida de ninguém aqui, mas eu convivo em meio a algumas situações em que são muitos, não na minha casa, graças a Deus, não na convivência com os meus familiares, mas eu convivo em alguns lugares e ouço muitos xingamentos, muitas palavras pesadas, coisas escabrosas. E eu falo, Senhor, tem misericórdia dessa família, porque o tempo todo na minha casa, não é porque nós não somos melhores, não é porque nós somos melhores, não. É porque Deus opera através das nossas vidas. E ao mesmo tempo que meu esposo é brincalhão e ele fala alto, e às vezes ele não está brigando comigo, mas a gente conversa e fala assim, não fala alto assim comigo. E ele fala, mas eu não estou brigando com você. Eu falei, eu sei. Mas as pessoas que estão em volta não sabem. E a minha vida aqui neste lugar também é porque eu sou sal aqui onde eu moro, porque as pessoas em volta vivem uma vida de opressão. Então sejam sal onde vocês estiverem, sejam luz onde vocês estiverem, porque tem muitas pessoas, e hoje eu vi uma frase que eu achei assim, nunca tinha pensado dessa forma, né? Porque eu trouxe algumas reflexões sobre o que tem te impedido de falar sobre a sua fé, né? É o medo de ser rejeitado, é o medo de não ser aprovado. Eu vi essa reflexão, não é minha, mas eu me apropriei para trazer, porque fazia parte daquilo, né? É o medo de você se sentir despreparado, foi isso uma das palavras que eu tive ontem, e eu entendi isso, o que o Senhor quer dizer. E aí, eu vou lá para o finalzinho, né? Onde eu até anotei, porque foi cópia, mas eu quero ler aqui. Nossas ações são uma propaganda do caráter de Deus. Onde quer que nós estejamos, ou ali, vai em frente. E às vezes não fala vai em frente o servidor, mas ele fala, olha, tá vendo? Vai um crente ali que falou desse jeito. Não fala como exaltação, fala como condenação. Nossas ações são uma propaganda do caráter de Deus. Para muitas pessoas, as nossas ações são a única Bíblia que elas vão ler. As nossas ações são a única Bíblia que elas vão ler. Então, assim, por mais que às vezes a gente esteja desanimado, cansado com aquela casa desorganizada, né? Eu não tenho um menino em casa, então a minha casa vive quase tudo no lugar. Fora quando os sobrinhos vão lá, mas a gente organiza junto. Mas aquilo que a gente pediu a Deus, a família que a gente pediu a Deus, os filhos que a gente pediu a Deus, o lar que a gente pediu a Deus, pode não ser dentro da expectativa que você tinha, mas foi o lar, a família, os filhos que Deus abençoou a sua vida. Então, quando tiver tudo desarmado, porque o menino bagunçou tudo, louve a Deus, vai juntando com ele, faz uma competição, vai louvando o Senhor pela vida do seu filho que está vivo e que está ali para desorganizar tudo. Quando tiver muita louça na pia para lavar,
lavar, louve a Deus. Porque Deus te deu um lar, e te deu uma pia, e te deu comida para você sujar os pratos, porque muitos não têm essa oportunidade. Quando o ambiente estiver, às vezes fica, né, gente, um pouco pesado, chateado, magoado, entristecido, louve a Deus, seja o sal naquele momento, porque a sua família, os seus filhos, a roupa para lavar, a casa para arrumar, é bênção de Deus na sua vida, que Deus colocou através daquilo que era para você louvar a Ele nas ações, e as nossas ações, os que estão em volta, é a leitura que eles têm da Bíblia através das nossas ações. Às vezes tem pessoas que não param um dia para ler um versículo, não param um dia para louvar, e é através das nossas vidas que eles muitas vezes glorificam o Senhor, e muitas vezes param para pensar: por que será? E aí, deve receber essa observação, deve achar assim: nossa, mas esse povo vive rindo o tempo todo, ela não passa por nenhum problema, não? Passa! Mas nós somos o sal, nós somos a luz, nós temos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, e por mais que está doendo, por mais que esteja faltando, por mais que esteja apertando, nós temos que ser o sal. E quando não somos, misericórdia, porque nós somos fracos, pecadores e somos falhos, né? Mas eu quero convidar os irmãos para que juntos nós falamos de voltar ao primeiro amor. Nós falamos do Senhor sondar os nossos corações. O que tem te impedido de viver a luz que o Senhor tem para a sua vida? O que tem te impedido? É o desânimo? É a falta? É a fraqueza? É o cansaço? O que tem te impedido? Ou não? Nada tem te impedido, mas mesmo assim eu ando preocupado com o que os outros vão falar, se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado. E eu convido vocês para que a gente se coloque em oração nesse momento, para que Deus nos use como farol, como flecha, onde quer que nós estejamos. Que Deus tire do nosso coração o medo, as incertezas, e mesmo com insegurança, que a gente possa confiar que é o Senhor que está operando nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que o nosso coração seja preenchido pela ousadia e pela capacidade que o Senhor nos dá. Então, que a gente ore nesse momento, pedindo direção a Deus, sustento e fortalecimento aos nossos corações. E logo após eu vou pedir para a irmã Tânia, que está fazendo a oração. Obrigada, Pai, por tudo que já fez em nossas vidas, Senhor. Obrigada pelo teu infinito amor e misericórdia para com cada um de nós.
bendizer, exaltar o teu nome e sermos gratos, Senhor, por tudo, Pai. E nesse instante, Senhor, queremos te pedir também que desperte cada um de nós. Desperte o nosso espírito, Senhor, para que possamos estar em comunhão com o teu Espírito Santo a cada dia. Para que possamos voltar ao primeiro amor. Para que possamos realmente, Senhor, buscar te adorar em espírito e verdade. Testemunharmos de ti. Sermos sal e luz onde quer que estivermos, Senhor. Porque as pessoas leem as nossas vidas, Deus. Leia cada passo, cada palavra, Senhor, que proferimos. E que o Senhor nos ensina, Pai, a andarmos corretamente diante de Ti, tudo que formos fazer, e tudo que formos falar, nos nossos negócios, nos nossos trabalhos, Senhor, no nosso caminhar juntamente com os nossos vizinhos, familiares, amigos, que possamos realmente testemunhar de Ti, Senhor, com as nossas vidas. Que o Teu Evangelho possa falar alto através de nós, Senhor. Usa-nos conforme a Tua vontade, Senhor. E nos ensina, Pai, a obedecermos, a entendermos o Teu propósito em nossas vidas e cumprirmos, Senhor. Sermos servos obedientes, que é muita coisa que o Senhor pede de nós, obediência, que possamos estar dispostos a Te obedecer a cada dia, a cada instante, mesmo quando acharmos que é impossível para nós, porque é muito difícil, mas que possamos estar crendo que é o Senhor que nos capacita. Por nós mesmos, ó Pai, nós não somos capazes nem de amar o nosso próximo, Senhor, mas através de Ti, e na unção do Teu Santo Espírito, que nós possamos fazer muito mais. Te louvo, Pai, te agradeço desde já, por tudo que já fez, e por tudo que ainda vai em nossas vidas. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Como está o seu coração? Né? No início eu perguntei isso. Como está o seu coração? Eu queria que colocasse Mateus 15, 8. Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes, porque eu falei das oportunidades, né, às vezes a gente se cobra. Não vou dizer para vocês porque às vezes eu me cobro, mas eu entendi que as oportunidades elas são do dia a dia, não é só estar aqui, como eu falei no início, mas eu me cobrava muito mais, até o momento em que eu entendi que não era só estar, não é diminuindo estar aqui, é valorizando todas as outras oportunidades que Deus nos dá no dia a dia. E devemos sim estar aqui, devemos sim estar nos cultos, devemos sim estar nas reuniões, devemos sim ajudar uns aos outros, mas como está o seu coração? Às vezes estamos cheios de afazeres, né? Seguimos todas as nossas rotinas em casa e também protocolos de estar aqui e estar ali, mas como está a sua conexão com Deus? E fazendo o fechamento justamente desses momentos de louvor e adoração nos pequenos detalhes, é que eu trouxe essa pergunta: como está o seu coração? Ele está conectado a Deus? Ou estamos vivendo momentos preenchidos com afazeres para Deus? Mas não é a mesma coisa? Não. Às vezes nós estamos tão preocupados em fazer, mas deixamos de sentir a conexão com Deus. E aí vem os cansaços, e aí vem a exaustão, e aí vem o sentimento de vazio. Como assim? Crente tem vazio? Tem.
já me cobrei e me cobro, mas já sofri muito mais. Vou dar um exemplo para vocês que todas as oportunidades que eu busquei no sentido profissional, eu já consegui. Por quê? Porque eu sei que Deus foi me possibilitando. Mas existe um vazio em mim que profissionalismo nenhum preenche. Então não adianta de nada. Não adianta de nada ser chocado, não adianta de nada você ser reconhecido. Não adianta isso, para mim, eu já aprendi há tempos. E me cobro muito pronto buscar a presença do Senhor. Porque de nada serve para isso. Nada, nada. Já tive a ilusão um tempo de que isso era alguma coisa. Para minha família, pode ser, né? A minha filha conquistou isso e aquilo. Para mim também já foi. Não estou desmerecendo, porque eu sei que foi Deus que me permitiu. E aprendi também a reconhecer isso para acalmar meu coração. Né? Porque ficava parecendo assim que eu não era merecedora, que eu não podia, que eu estava fazendo coisa errada. Mas cada vez que eu dava um passo realizando algo que eu almejava, cada vez também eu sentia o vazio de não estar na presença do Senhor. É incrível isso. E aí eu falo justamente isso. Não é de mim, mas todas as oportunidades que eu tenho. E é interessante, às vezes, eu estou às vezes em algum lugar e faço assim, e eu sinto que soa como uma crítica. Antes eu me incomodava assim, mas não, Liliane tem que ver porque ela é toda certinha. Aí eu falo, Senhor, tenha misericórdia. O Espírito de Deus me incomoda para que eu haja daquele jeito. Já recebi até crítica do meu esposo. Ele fala assim, se eu for parado numa blitz, você é capaz de você falar pro guarda, não, realmente, ele estava, não era 100 não. Se ele falar que ele estava 100, eu vou dizer, não, ele estava 140. Ele fala assim, você é tão certinha com as suas coisas, mas é porque se eu sair do prumo ali que Deus pede, que a gente caminha, a gente vai estar mais em dívida ainda. Eu sei que se eu pedir perdão a Deus, Ele vai me perdoar. Mas a cobrança, o constrangimento, o amor de Deus é tão grande que Ele constrange a gente em muitas coisas, né? E aí eu falo, são nessas pequenas oportunidades que eu tenho que ser o sal, que eu tenho que viver a palavra, que eu tenho que ser a palavra, porque às vezes as minhas ações elas são as únicas leituras da Bíblia que a pessoa vai ter naquele dia. E eu entendi isso com muita facilidade. Eu não preciso declarar um versículo, eu preciso viver o versículo. Eu preciso dominar a palavra, com certeza, mas as minhas ações, elas falam da Bíblia muito mais do que eu recitar o versículo. E aí, gente, eu sei que é culto de oração, e é culto de oração, mas eu pedi muito a Deus para que Deus trabalhasse em mim. A gente, né, quando eu falei, o que eu vou falar? E quando eu fiz o devocional, não é o que eu vou falar, é o que está no meu coração. E eu queria compartilhar com vocês desses momentos, porque assim, às vezes a gente fica tão preocupado em estar fazendo e devemos fazer, e precisamos fazer, porque é para o Senhor. Mas não deixe de aproveitar cada segundo que Deus dá de você fazer para o Senhor. Amém? Amém. E toda vez que a gente orar, peça a Deus para ajustar aquilo que precisa ser ajustado na nossa vida. Porque tem muitas coisas, né, que a gente pede para Deus ajustar. Financeiro, família, mas para agradecer e louvar o nome do Senhor. O que eu estou precisando ajustar na minha vida? Volte ao primeiro amor, né? Volte ao início de tudo. Peça a Deus para sondar e quebrantar o seu coração. Mas, além do coração quebrantado, Deus também, a palavra nos orienta a orarmos uns pelos outros. E muitas vezes nós somos tão desanimados, tão cansados, com a nossa luz tão apagadinha, debaixo da mesa, mas ela está lá, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele é vivo e eficaz. Mas às vezes a gente está tão desanimado que primeiro a gente precisa se fortalecer, buscar o Senhor, para que a gente tenha forças também para orar pelo outro. E nesse momento, eu quero pedir para o irmão Vinícius
coração e direcionar a sua oração para aquilo que é necessário nesse momento. Amém? Deus, soberano Pai, graças a Deus por essa maravilhosa e rica oportunidade, Deus. Obrigado, Deus, pela vida da sua filha, Guilherme, Deus, por trazendo uma mensagem. Deus, cada pessoa que está aqui, Deus, que possa continuar a agradecer ao Senhor, Deus, o privilégio de estar te servindo. Alcança também aqui toda vez que não puder ouvir, que sabe quais são as razões, Deus. Deus, que os próximos cultos, os próximos que estão aqui, Deus, vão conosco, Deus, para te adorar, Deus, que é verdade, Senhor. Obrigado, Deus, por esse convite, Deus, tão especial, Deus, que nós vamos estar na sua direção, fazendo a tua vontade, pelo caminho, orando pelos outros, Deus, como é bom, Deus, saber que o Senhor cuidar da nós, Deus, da oportunidade, Deus, de crescer, Deus, cada vez mais no Senhor.
e ela pediu para que orasse por ela e também por um dos filhos dela, porque está com uma questão no cérebro, vamos dizer, e abertamente ela pediu oração, então assim, que a gente estivesse orando também por ela e pelo, porque eu não lembro o nome agora, um dos meninos dela, tá? Mais alguém? Em meio aos pedidos de orações, né, por saúde, eu quero também agradecer pela vida da minha mãe hoje, completando. Ela é resistência, né? É força, resistiu, é resiliente, e eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Só Ele sabe o que passamos, então gratidão ao nosso Deus pela vida dela. Um momento de gratidão, né? Em meio aos pedidos de oração, de saúde. Irmão João? A gente já lembrou aqui do caderninho das orações. Assim, são vários nomes e várias situações, mas a maioria envolve questão de saúde. E a gente sabe que somos carentes fisicamente dos cuidados específicos do Senhor, né? Na área espiritual, mas física também. E eu vou pedir para que a gente possa fazer um momento de intercessão em conjunto, porque são vários nomes, várias famílias, o Senhor com certeza sabe de cada necessidade, mas assim, que a gente se coloque em oração por todos os pedidos, aquela oração em conjunto, né, assim, todos os pedidos do Senhor, o Senhor sabe, mas às vezes o Senhor vai lembrando a gente de alguns nomes, às vezes não lembra o nome, mas lembra assim, que a irmã falou, o irmão lá falou, e o Senhor sabe. Então que a gente possa se colocar em oração por todos esses pedidos.
sido, muitos pedidos foram apresentados aqui, Senhor, de cura, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Senhor. O Senhor é aquele que opera grandes maravilhas, ó Pai. E confiamos, ó Deus, que o Senhor há de restaurar, que o Senhor há de libertar, que o Senhor há de curar, meu Deus, aqueles que te buscam, ó Pai, e que são carentes das tuas obras, ó Pai. Ó Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado para as nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado com os nossos familiares. Somos gratos a Ti, Senhor, por cada conquista que o Senhor nos concede. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua igreja e pelo Teu povo neste lugar, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus de Deus, é o Senhor dos senhores, e a Ti toda a honra e toda a glória e todo louvor, Senhor, pois só o Senhor é digno de toda adoração, Pai. Obrigada, Senhor, pois podemos contemplar a Tua face, podemos sentir a Tua presença, podemos, ó Senhor, estar presentes, ó Pai, onde quer que nós estejamos na Tua presença, ó Pai. Que as nossas vidas, ó Pai, reflitam, ó Deus, a Tua luz que há sobre nós. Que nós sejamos salvos, Pai. Que nós possamos, ó Pai, através das nossas ações e da presença do Teu Espírito Santo, que nós possamos, ó Pai, viver e registrar a Tua palavra, Pai. Sem Ti nada podemos fazer, mas em Ti somos mais que vencedores. Muito obrigada, Senhor, pela certeza, Pai, que o Senhor está cuidando de tudo. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém. E eu quero pedir aos irmãos também que a gente ore nesse momento. E eu pedi para a irmã Cisleide que a gente continue orando pelo ministério dessa igreja, pela família pastoral, pelos projetos que Deus ainda tem para as nossas vidas neste lugar e através deste lugar. Que os planos de Deus são maiores do que o meu, do que os nossos, e Ele há de fazer tudo aquilo que for para a honra e glória do nome dEle. Amém. Estejamos atentos, sensíveis e dispostos a fazer a vontade do Senhor. Amém. Amado Pai, nós exaltamos, louvamos o Teu nome, agradecidos, ó Deus, por tantas vezes que você nos dá. Nada somos, nada podemos, não merecemos, ó Deus, mas o Senhor é grande, poderoso, misericordioso, e o Senhor tem cuidado de nós. Muito mais, ó Deus, do que o que nós precisamos, o Senhor tem nos fornecido, o Senhor tem suprido muito mais do que as nossas necessidades. Obrigada, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Pai, por esses momentos aqui juntos em Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor nos responde, porque o Senhor usa a Tua palavra, Deus, para falar conosco. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de sermos sal. O sal da terra, Pai, não qualquer sal, mas de mesmo misturado, mesmo em meio a tudo, fazemos a diferença, Pai. Porque sabemos que o sal faz diferença na alimentação. E nós queremos fazer diferença, ó Deus, na vida das pessoas, para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Nós queremos também, ó Pai, ser luz a cada dia. Que possamos, ó Deus, iluminar outras vidas, para que elas possam perceber a Tua mão poderosa sobre a vida delas. Muitas vezes, ó Deus, recebemos muito de Ti, recebemos muitas bênçãos, recebemos muita orientação, mas nem percebemos, ó Deus, que são as Tuas mãos que estão sobre nós. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Um coração sábio que Te louva, que exalta o Teu nome e que transmite a Tua palavra com fidelidade. Nós exaltamos o Teu nome, ó Pai, porque também temos a oportunidade de cuidar de outras pessoas enquanto oramos. Obrigado, Deus, pela oportunidade de orar pelos enfermos, porque o Senhor, Deus, nos dá essa graça misericordiosa de saber que o Senhor ouve a nossa oração e nos responde. Obrigado, Deus, pela oportunidade de juntos aqui, ó Deus, podermos entender um pouco mais da Tua palavra e poder, ó Deus, colocar em prática. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática. Amém. Ajuda-nos a sermos bênçãos, não só em nossos lares,
teu propósito, através da vida dele, através dessa igreja e de tudo, ó Deus, que colocamos diante do teu altar. Abençoa, ó Deus, os ministérios dessa igreja. Cada um tem um propósito, cada um tem uma forma de trabalhar, cada um tem um caminho a percorrer, mas todos nós temos o mesmo objetivo: exaltar o teu nome e transmitir a tua palavra. Que seja a honra, que seja a glória, que seja, Deus, o teu nome exaltado a cada dia. Que nós possamos, ó Deus, reconhecer a cada dia a tua soberania em nossas vidas e que possamos exaltá-lo através de tudo que fizermos. De que tudo que fizermos, ó Deus, seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Nós colocamos mais uma vez as nossas vidas diante do teu altar. Somos falhos, somos imperfeitos. Buscamos, ó Deus, às vezes, muito mais para nós do que para te servir. Perdão, Senhor. Perdão pelas coisas que fazemos, ó Deus, que até entristecem o teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Continua a nos assistir, continua a nos guardar. Dá-nos uma noite de paz sob tua proteção. E que possamos, ó Deus, exaltar o teu nome a cada dia. Isso, ó Deus, fazemos não porque mereçamos ou sejamos alguma coisa, mas porque confiamos no poder do teu Espírito Santo. Amém. Que tudo seja feito em nossas vidas e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus, rodeado de glória, reis adorando, 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo, que o homem tão falho e de impuros lábios, que o Deus tão grande assim viu de então me toca com essas graças voltar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas graças voltar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Escolher a Jesus, servir a Jesus é uma escolha diária. Envia-nos, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Amém. Que o Senhor nos leve para casa, na certeza que nós somos escolhidos e nós somos o sal neste lugar, nesta terra. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite tranquila, na certeza que Deus está operando grandes